Olá a todos, mais uma vez, diretamente aqui do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Receba a visão do Deus vivo. A visão que nos faz crer no impossível, ver o invisível, pois as promessas de Deus traz à existência o que não existe. Receba saúde, discernimento, sabedoria, como também coragem para executar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois Deus é com você, e você que crê e recebe esta bênção, diga amém. Amém. É isso mesmo. Assim seja. Vamos dar continuidade então à leitura do livro de Atos, capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 13, quando diz: E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quer dizer, pessoas de todo o mundo estavam lá nesta altura para comemorar o dia de Pentecostes, que é o dia da colheita, para honrar a Deus com as primícias. Mas eles estavam lá para fazer tal coisa de forma religiosa, tradicional, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Quando se deu início à Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, através daqueles homens e mulheres, 120 pessoas que foram seladas, cheias do Espírito Santo. E quando aquele som ocorreu, quer dizer, o vento impetuoso, diz o texto que a gente leu ontem, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Em outras palavras, como pode? Esses homens, essas pessoas estão falando no nosso idioma quando eles são galileus. Estavam falando italiano, estavam falando francês, espanhol, estavam falando inglês, estavam falando outros idiomas, quando eles não eram desses países, eles eram nativos galileus. Veja, diz aí o texto: Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Repare que uma coisa é falar em línguas, a língua de fogo. Outra coisa é você falar em outros idiomas. E quem os capacitou a fazer tal coisa? O Espírito Santo. Para que aqueles homens que ali foram a Jerusalém tivessem a oportunidade de testificar com provas incontestáveis, sinais infalíveis de que realmente era algo sobrenatural, algo divino, como Deus tem feito através da Igreja Universal, dessa igreja que Ele levantou nesses últimos tempos para dar a oportunidade ao mundo, onde pastores, e eu posso falar por experiência, que fomos enviados como missionários a outros continentes como a África, e a gente aprendeu o idioma inglês, e mesmo com limitações, não tendo a oportunidade de estudar, Deus nos usou e tem usado os seus servos, capacitando os mesmos de falar, seja o inglês. Depois a gente foi enviado a outra missão para trabalhar no espanhol, e nos capacitou e capacitou os seus servos, e capacita os seus servos a falarem um outro idioma. E hoje a igreja está aí estabelecida em mais de 120 países. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é guiada, ela é inspirada, ela é educada, ela é instruída pelo Espírito Santo. Às vezes a pessoa tem formação acadêmica, universitária, mas porque falta o Espírito Santo, ela não consegue romper os limites. Apenas a título de exemplo, a igreja evangélica estava na África já há mais de 150 anos. E não havia libertação, não havia salvação em massa. E chega uma igreja do continente sul-americano com muitas limitações. E hoje é uma igreja, é o maior movimento evangélico na África. E isso tudo para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do Espírito Santo. Qual a diferença? Por que pessoas falando fluentemente o idioma não puderam fazer a diferença, como também nos países de Centro-América e nos países onde estamos estabelecidos?
porque infelizmente eles se apoiavam e muitos se apoiam nos seus recursos, na sua condição, na sua capacidade. E Deus capacita aquele que não tem nenhuma condição, justamente para que ele fique na dependência de Deus e ele possa chegar aos sofridos, aos perdidos e transformar e salvar vidas em massa. Era o que estava prestes a acontecer aqui no dia de Pentecostes. E eles se perguntavam como pode. Estamos ouvindo cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Meu amigo, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente vence todas as barreiras. As barreiras internas, timidez, insegurança, indefinição, medo, preocupações, como também as barreiras, seja do idioma, seja da cultura. As dificuldades que vamos ter que enfrentar, como a alimentação, a moradia, para se estabelecer a igreja do Senhor Jesus. Primeiro o seu servo tem que estar estabelecido, tem que estar realmente firme na rocha. E concluindo, disseram ele, pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e a forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, ouça, falar das grandezas de Deus. Quer dizer, as grandezas de Deus têm que ser faladas, anunciadas em todos os idiomas. E quando que isso é possível? Quando o servo recebe o Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, então eu volto a repetir. A gente vence todos os obstáculos, sejam eles quais forem, internos e externos. Sejam eles nacionais ou internacionais, são superados. E ele conclui dizendo assim, para falar das grandezas de Deus. Você poderia repetir, por favor? Para falar das grandezas de Deus. O seu testemunho tem que chegar às nações. E se Deus quer lhe usar para falar um outro idioma, para alcançar alguém, Ele lhe capacitará para tal. Porque não há limitações para o Espírito Santo. Agora imagina, se Deus quer que a gente fale os outros idiomas, mas isso é possível através do idioma da fé. Quando você fala o idioma da fé, aí você rompe barreiras. Você vence tudo, inclusive o seu próprio eu. Concluindo, versículo 12, e diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? Qual o significado de tudo isso? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto, quer dizer, estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Quer dizer, sempre haverá pessoas que vão desprezar os sinais incontestáveis, os sinais que provam realmente que Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo. E através dos seus servos, ele leva a palavra, ele leva o poder, ele leva o fogo, ele leva a salvação para as nações, para todas as pessoas, sem fazer exceção de absolutamente ninguém. Mas sempre haverá aqueles que vão dizer, que vão zombar, dizendo: esses aí estão bêbados. Mas como? Como que os bêbados poderiam falar um outro idioma? Quer dizer, não usaram a fé inteligente, não usaram nem a razão. Isso acontece com os que são religiosos, os incrédulos, que ignoram a inteligência. A religião sem inteligência é fanatismo. E a inteligência sem a fé é estupidez. Então faça a sua escolha. A escolha de usar a fé com inteligência e se apoiar na promessa. E não nos seus recursos e muito menos na sua capacidade. Deus, Ele chama, Deus, Ele escolhe, Deus capacita e Deus usa o seu servo, não importando as suas limitações. Sejam abençoados, fortalecidos e capacitados pelo Espírito de Deus para ser um instrumento nas suas mãos, hoje, amanhã e sempre. Amanhã voltaremos aqui diretamente do Jardim das Oliveiras, aqui no Templo de Salomão. Até lá!